Para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, aqui a gente está trabalhando os danos, né, principalmente os danos patrimoniais, já falamos do dano emergente, do lucro cessante, dano positivo, dano negativo, e agora a gente vai falar de uma última modalidade, que é uma modalidade que poderia ser sim vista como os novos danos, que é a teoria da perda de uma chance, né? Perda de uma chance, jamais perca de uma chance, por favor, viu? A teoria da perda de uma chance, que é a parte do Duchamp, guarda uma relação com o nosso lucro cessante de forma direta, uma vez que a nossa doutrina francesa, onde essa teoria teve origem, na década de 60, se utiliza nos casos em que o nosso ato ilícito tira da vítima a oportunidade de obter uma situação futura melhor. Então aqui a gente está diante de um caso em que eventual dano um ato ilícito, vai tirar da vítima a oportunidade de se obter uma situação futura melhor. Tá? Então vai se caracterizar a perda de uma chance quando, em virtude de uma conduta de outrem, desaparece a probabilidade, olha a palavrinha aqui de novo, a probabilidade de um evento que possibilitaria um benefício futuro para a vítima. Então a gente tem um ato ilícito que faz com que uma eventual probabilidade de um evento futuro permita um benefício para a vítima. Então a gente está ali quebrando um benefício futuro para a vítima que era previsível, que era provável, aliás, não previsível, mas provável, tá? Como no progredir, por exemplo, de uma carreira artística ou militar, arrumar um emprego melhor, deixar de recorrer a uma sentença desfavorável pela falha do advogado e assim por diante. Se atentem a esse último exemplo, tá? Deixou de recorrer, perdeu o prazo, enfim, perda de uma chance. Tomem muito cuidado na vida prática de vocês, tá? Deve-se, então, pois, entender que por chance há probabilidade de se obter um lucro ou de se evitar uma perda. Então, chance nada mais é do que essa probabilidade de obter um lucro ou evitar uma perda, tá? O nosso direito pátrio, onde essa teoria vem, sim, encontrando uma aceitação grande até, vai enfatizar o quê? Que a reparação da perda de uma chance repousa em uma probabilidade e uma certeza, que a chance seria realizada e que a vantagem perdida resultaria em prejuízo. Então a gente tem que ter uma certeza e um juízo de probabilidade, tá? Qual que é a certeza? Que a chance seria realizada e que a vantagem perdida resultaria em prejuízo. Então essa é a certeza que a gente tem. É preciso, portanto, que se trate de uma chance séria e real, que proporcione ao nosso lesado efetivas condições pessoais de concorrer à situação futura esperada. Aqui a gente não pode ficar criando tese, tá? Aqui é uma situação real, uma situação fática, uma situação que de fato aconteceria, então a gente tem que constatar isso também no plano quando for levar tal situação para o Poder Judiciário. Então, aqui a gente tem uma plena aplicação ao princípio da nossa razoabilidade, tá? Então, é uma questão que também as nossas regras de experiência traduzirão para nós o que de fato, se de fato existia ou não essa possibilidade, tá? Então, a nossa chance perdida, reparável, deverá caracterizar o quê? Um prejuízo material ou imaterial de fato consumado e não hipotético. A gente tem que sair da metafísica e vir para o mundo dos fatos, tá? A gente precisa colocar o nosso pé no chão aqui na perda de uma chance. Então, em outras palavras, o que a gente precisa? É preciso verificar que em cada caso, se o resultado favorável seria razoável ou se não passaria de uma mera possibilidade aleatória. Se for uma mera possibilidade aleatória, a gente não está diante de uma perda de uma chance, tá? A gente tem que ter uma vantagem esperada, tá? Então, essa vantagem esperada pelo lesado não pode consistir numa mera eventualidade, suposição ou desejo. Do contrário, estar-se-ia premiando os oportunismos e não reparando as oportunidades perdidas, que é o objetivo dessa teoria, tá? Então, não se deve, todavia, olhar para a chance como perda de um resultado certo, porque não se terá a certeza de que esse evento se realizará, tá? O que a gente tem que olhar então? A gente tem que olhar como a perda da possibilidade de se conseguir um resultado ou evitar o dano. A gente está olhando para a possibilidade e não como uma chance, tá? Então e não como um resultado. Então a gente tem que olhar aqui para o nosso plano concreto, por essa perda da possibilidade de conseguir um resultado ou evitar um dano efetivo, tá? Então a gente vai fazer o quê? Vai valorar as possibilidades que determinado sujeito tinha de conseguir o eventual resultado para ver se são ou não relevantes para o nosso ordenamento. É isso que vai ter que ser verificado e essa tarefa incumbe a quem? Ao Poder Judiciário, essa discricionariedade do juiz. Tá? Então, o juiz,
será obrigado a fazer aqui, em cada caso concreto, um prognóstico sobre as concretas possibilidades que o sujeito tinha de conseguir o resultado. Então ele faz um diagnóstico e verifica lá para frente qual seria esse prognóstico e se esse prognóstico seria de fato em concretas possibilidades que esse sujeito tinha sim de conseguir um benefício favorável e futuro. Tá? Então a nossa perda de uma chance, de acordo com a nossa melhor doutrina, só seria indenizável quando? Só seria indenizável se houvesse a probabilidade de sucesso superior a 50% de onde se conclui que nem todos os casos de perda de uma chance serão indenizáveis. Então, aqui, regra de experiência também, a gente tenta colocar critérios, né, para se estabelecer um plano de segurança jurídica, mas isso também não é extremamente efetivo, tá? É uma possibilidade que a doutrina traz, e é uma boa parte da doutrina, que a nossa perda de uma chance só seria indenizável se houvesse a probabilidade de sucesso superior a 50% desse eventual benefício futuro. Tá? Então a nossa indenização, por sua vez, ela deve ser pela perda da oportunidade de obter uma vantagem. Então a gente está olhando para o plano da perda da oportunidade de se obter uma vantagem, tá? E não pela perda da própria vantagem. A gente não está preocupado com a perda da própria vantagem, mas sim de eventual possibilidade de se atingir essa vantagem. Então aqui a gente tem que fazer uma distinção, de fato, entre o resultado perdido e a possibilidade de consegui-lo. A nossa chance de vitória terá sempre valor menor do que a vitória futura. Então, vai refletir no montante da indenização. Tá? Então, por exemplo, para ilustrar isso para vocês, no caso do nosso advogado que perde o prazo para recorrer de uma sentença, a indenização não será pelo benefício que o cliente do advogado teria auferido com a vitória dessa causa, mas sim pelo fato desse cliente ter perdido essa chance, de ter perdido essa possibilidade, de ter perdido essa hipótese de recorrer. E essa hipótese de recorrer é o fato que vai gerar o dever, a obrigação de indenizar. Então, aqui não será pelo fato de ter perdido a disputa, tá? Mas sim pelo fato de não ter podido disputar. A gente está falando aqui, então, de disputa nesse caso, e não pelo fato de ter perdido a disputa, porque a gente não sabe se, de fato, ia ter um êxito ou não na causa, tá? Então, o que a gente tem que ter como o objeto da nossa indenização, repita-se, é a perda da possibilidade de ver o seu recurso apreciado e julgado por um eventual tribunal, tá? Então, o valor dessa indenização será e deverá ser fixado de forma equitativa pelo juiz, atendendo-se também aqui ao princípio da razoabilidade. Então o juiz, de novo aqui, quando for fixar a indenização, atendeu ao princípio da razoabilidade para ter parâmetros de fato justos. Tá? Então, um exemplo que eu já trabalhei com vocês em sala de aula, mas agora a gente vai se aprofundar nele, é o nosso caso do programa televisivo Show do Milhão, que vocês bem sabem o que aconteceu nesse caso, né? Mas vale reprisar, é o seguinte, tratava-se lá de um concurso em que o nosso concorrente, se respondesse acertadamente as perguntas que eram feitas, poderia chegar ao nosso prêmio de R$1 milhão. Tá? Então, chegou uma candidata lá, e essa candidata tinha conquistado o prêmio de até R$500 mil, e bastava ela responder a nossa última pergunta e ela levaria o nosso prêmio máximo, que era o prêmio de R$1 milhão. O nosso SBT, que era o nossa emissora responsável pela transmissão desse programa, talvez de maneira intencional, aqui a gente vai criar hipótese também, formulou uma pergunta que não admitia nenhuma resposta correta, porque todas as opções apresentadas, elas estavam de fato incorretas. Tá? Então, a questão, só por uma questão de curiosidade, era a seguinte: a Constituição reconhece direitos aos índios de quanto do território brasileiro. Então, de acordo com a emissora, eles falaram que essa pergunta do milhão tinha sido extraído da Enciclopédia Barça e não da Constituição Federal, como afirmava o programa televisivo. Mas aqui é só por uma questão de curiosidade também, mas diante dessa inviabilidade lógica de uma resposta correta, porque não tinha resposta correta, a candidata ela optou ali por não responder essa indagação, essa última pergunta, para se resguardar ali, para salvaguardar a premiação já acumulada. Então ela preferiu sair com R$500 mil no bolso do que responder uma pergunta que não tinha resposta. Tá? A gente também não sabe se de fato ela tinha conhecimento de uma eventual resposta ou não, mas ela não respondeu essa indagação. Mas, contudo, o que aconteceu? Ela entrou com uma ação de indenização contra a emissora, contra o SBT, com o argumento de que, se a pergunta tivesse sido formulada corretamente, ela teria conquistado o prêmio global. Então, imaginemos assim, ela
já tinha ganho 500 mil e ela estava pleiteando os outros 500 mil, porque se tivesse resposta à pergunta de 500 mil, ela está falando que ela responderia e essa resposta seria positiva, e em decorrência do acerto da questão, ela teria os outros 500 mil. Então ela processou no valor de 500 mil em face da emissora. Tá? E esse pedido da indenização de 500 mil foi acolhido ali nas instâncias inferiores, a indenização integral. Tá? Então foi dado procedência no valor integral do pedido da autora, e essa ação chegou no STJ e ela foi julgada lá no nosso RESP 788-459 da Bahia, em que o nosso relator foi o ministro Fernando Gonçalves. Tá? O nosso Fernando Gonçalves, nosso ministro, ele deu uma correta solução, e a correta solução ele utilizou como base a nossa teoria da perda de uma chance, ou aqui no nosso caso a teoria da perda também, por que não, da oportunidade. Tá? Então eu vou ler aqui para vocês uns trechos, né, desse voto do relator, porque de fato é muito interessante e traz uma ilustração para a gente de uma maneira muito clara. Tá? Então vamos lá. Aspas para o ministro Fernando Gonçalves. Tá? Na espécie dos autos, não há, dentro de um juízo de probabilidade, como se afirmar categoricamente, ainda que a recorrida tenha, até o momento, e que se surpreendida com uma pergunta no dizer do acórdão sem resposta, obtido desempenho brilhante no decorrer do concurso, que, caso fosse o questionamento final do programa formulado dentro de parâmetros regulares, considerando o curso natural dos eventos, seria razoável esperar que ela lograsse responder corretamente a pergunta do milhão. Isso porque há uma série de outros fatores em jogo, dentre os quais merecem destaque a dificuldade progressiva do programa, que é refletida no fato notório que houve diversos participantes os quais erraram a derradeira pergunta ou deixaram de respondê-la, e a enorme carga emocional que inevitavelmente pesa ante as circunstâncias da indagação final. Há de se lembrar que, no caso, o participante optasse por respondê-la, receberia, na hipótese de erro, apenas R$300. Então, de start, não há como concluir, mesmo na esfera da probabilidade, que o normal andamento dos fatos conduziria ao acerto da questão. Falta, assim, pressuposto essencial à condenação da recorrente no pagamento da integralidade do valor que ganharia a recorrida caso obtivesse êxito na pergunta final, qual seja a certeza ou a probabilidade objetiva do acréscimo patrimonial apto a qualificar o lucro cessante, ou seja, ele está falando da reparação integral dos 500 mil. Tá? Não obstante, é de se ter em conta que a recorrida, ao se deparar com questão mal formulada, que não comportava resposta efetivamente correta, justamente no momento em que poderia sagrar-se milionária, foi alvo de conduta ensejadora de evidente dano. Então aqui o ministro conseguiu verificar que houve um dano, apesar desse dano ali não ser totalmente integral, né, dos 500 mil. Tá? De novo, vamos lá. Resta, em consequência evidente, a perda de oportunidade pela recorrida. Seja o cotejo da resposta apontada pela recorrente como correta com aquela ministrada pela Constituição Federal, que não aponta qualquer percentual de terras reservadas aos indígenas, seja porque o eventual avanço na descoberta das verdadeiras condições do programa e sua regulamentação reclama de investigação probatória e análise das cláusulas regulamentares, hipóteses vedadas pela súmula 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, e essas hipóteses vocês vão conhecer bastante na prática, infelizmente. E aí ele finaliza: quanto ao valor do ressarcimento, a exemplo de que sucede nas indenizações por dano moral, tenho que ao tribunal é permitido analisar com desenvoltura a liberdade o tema, adequando-o aos parâmetros jurídicos utilizados para não permitir o enriquecimento sem causa de uma parte ou o dano exagerado de outra. Então a quantia sugerida pela recorrente foi de 125 mil, equivalente a 1/4 da resposta em comento, por ser uma probabilidade matemática de acerto de uma questão de múltipla escolha com 4 itens. Reflete as reais possibilidades de êxito da recorrida. Ante o exposto, conheço do recurso especial e lhe dou parcial provimento para reduzir a indenização a R$125 mil. Então, o que aconteceu? O juiz reformou a decisão que foi dada pelo segundo grau do Tribunal de Justiça da Bahia, que havia sido de R$500 mil, a reparação integral do dano, verificou que existiam 4 possibilidades e que cada possibilidade era R$125 mil cada uma, que somaria o valor de 500 mil, e aí ali ele fez uma probabilidade de acerto. Ela tinha 1/4 de chance de acertar essa questão,
e aí, por esse motivo, o juiz fixou o parâmetro dele indenizatório em R$125 mil. Então, nesse caso, a candidata ficou com R$500 mil de que ela havia desistido da pergunta e também foi indenizada em R$125 mil através dessa perda de uma chance que ela teve pela falta de oportunidade de se obter uma resposta correta. É interessante esse caso, porque de fato na Constituição não tem nenhuma porcentagem ali de demarcação de terras indígenas e o programa perguntou de porcentagem, a não ser que a resposta fosse zero, de fato não existia qualquer resposta, tá? Então o que a gente vai se questionar? A que título, portanto, deve ser concedida essa indenização pela perda de uma chance? Pelo dano moral ou pelo dano patrimonial? E se for nesse último caso, de dano patrimonial, ele é caso de dano emergente ou lucro cessante? Então essa questão a gente tem também, é extremamente controvertida tanto na nossa doutrina quanto na nossa jurisprudência. Então em muitas das oportunidades, os tribunais eles indenizam sim a perda de uma chance, mas eles não colocam às vezes o termo, eles não se referem à expressão a título, por exemplo, aí eles trocam a perda de uma chance para colocar, por exemplo, lucros cessantes, danos emergentes, e outras vezes até mesmo dano moral. Então, até mesmo a jurisprudência, a doutrina, acaba se perdendo um pouco para colocar, né, para situar nossa teoria da perda de uma chance na nossa teoria do direito civil. Tá? Então, vale ressaltar que existe uma forte corrente doutrinária que vai colocar a nossa perda de uma chance como um terceiro gênero de indenização. Seria, então, o meio caminho, o justo termo entre o nosso dano emergente e o nosso lucro cessante. Então, se a gente tivesse o dano emergente aqui, o lucro cessante aqui, a nossa perda de uma chance estaria aqui na metade. Tá? Entre um externo e o outro, né, caberia uma graduação que deverá ser feita em cada caso, novamente com o nosso critério equitativo e distinguindo a nossa mera possibilidade da probabilidade. A gente tem que se atentar à probabilidade e não uma mera possibilidade. Tá? Então, de qualquer forma, a nossa indenização deve corresponder à própria chance. A própria chance, então o nosso juiz vai fazer o quê? Ele vai verificar em concreto e não ao lucro ou perda que ela geraria, que era o objeto. Tá? Então, uma vez que o que falhou foi a chance, cuja natureza é sempre problemática na sua realização. Se houve um problema ali de uma índole, de um dano, que não seja a chance, essa não será aplicada a teoria da perda de uma chance, será aplicada a nossa teoria clássica. Tá? Então, não se tem um motivo para se aplicar quando a indenização corresponder à própria... Aliás, quando diz apreciar aqui no caso concreto, não foi verificado ali um caso de lucro ou perda, né, que era objeto. Então, a gente tem esse ponto aí para vocês, tá? Vale ressaltar que o nosso professor, o Sérgio Savi, ele se baseando aqui numa obra do Adriano de Cups, diz que a nossa perda de uma chance deve ser considerada em nosso ordenamento jurídico uma subespécie ao dano emergente. Vamos entender o que ele está querendo falar aqui. O que ele vai sustentar? Ele vai sustentar que a nossa chance deve ser considerada uma espécie ali da propriedade anterior do sujeito que sofre a lesão e que, ao se inserir a perda de uma chance no conceito de dano emergente, elimina-se, portanto, o nosso problema de certeza do dano, tendo em vista que, ao contrário do que se pretende indenizar, aqui nesse caso, o prejuízo decorrente da perda do resultado útil esperado. Então, a nossa vitória da ação judicial, por exemplo. Tá? Então, é muito interessante essa tese, e ele firma ali, ele fala para nós, que indeniza-se a perda de uma chance de obter o resultado útil esperado. Por exemplo, a possibilidade de ver o seu recurso examinado por outro órgão de jurisdição capaz de reformar a decisão. Então, o que a gente tem que verificar? Assim, não se concede a indenização pela vantagem perdida, mas sim pela perda da possibilidade de conseguir essa vantagem. Então, a gente vai jogar isso para o nosso exemplo, tá? Mas calma lá. Isto é, então faz uma distinção entre o nosso resultado perdido e a chance de consegui-lo. Então, assim, ao proceder à indenização de uma perda de uma chance, não se afasta a regra de certeza do nosso dano, tendo em vista que essa possibilidade perdida em si considerada era efetivamente existente. A perdida, a chance, o dano é, portanto, certo. Então, nesse caso aqui de não recorrer, a gente não está se preocupando com essa vitória na ação judicial. Mas não, a gente está preocupado com a possibilidade de ver esse recurso que foi perdido ser examinado por outro órgão de jurisdição que seria capaz
de reformar essa decisão prejudicial. Então, é a possibilidade de ver o seu recurso ser julgado novamente, e não a própria vitória, o próprio êxito recursal, entenderam? Então, a gente tem que se atentar a isso daí. Um outro exemplo que é extremamente interessante, e já caminhando para finalizar a nossa aula, é a aplicação da nossa teoria da perda de uma chance frente à atividade médica. A nossa teoria ela ficou também conhecida como uma teoria da perda de uma chance de cura ou de sobrevivência. Então, o que a gente vai ter aqui? É que o elemento que determinou a indenização para esses casos é a perda de uma chance de um resultado favorável ao tratamento. O que se perde, repita-se aqui nesse caso, é a chance de cura e não a continuidade da vida. A gente não está querendo a continuidade da vida. Aliás, a continuidade da vida, se for comprovado ali que o eventual dano surgiu e essa antijuridicidade levou à perda, à continuidade da vida, a gente vai estar aplicando um caso clássico, não a teoria da perda de uma chance. A teoria da perda de uma chance vai estar na perda de uma chance de uma cura, a perda de uma chance de que um tratamento traria para você essa possibilidade de você continuar saudável. Então é isso que a gente está discutindo, tá? O que se perde, então, é a chance de cura e não a continuidade da vida. A falta de start reside em não se dar ao paciente todas as chances de cura ou sobrevivência. Então, em última instância, o nosso problema aqui vai girar em torno do nexo causal entre a atividade médica, que está ali vinculada à ação à missão, e o resultado danoso consistente na perda da chance de sobrevivência ou cura. Tá? Então, a gente tem a relação do nexo causal com o resultado danoso consistente na perda da chance ou da sobrevivência ou da cura, tá? A nossa atividade médica, normalmente, ela é marcada como omissiva, tá? Não causa a doença ou a morte do nosso paciente, mas ali, com essa ausência do tratamento, vai existir a perca da possibilidade de que essa doença possa vir a ser curada, tá? Por quê? Porque não foi o médico que implementou aquela doença na pessoa, mas a falta ali do tratamento que gerou essa diminuição da possibilidade de sobrevivência. Então, se o paciente, por exemplo, tivesse sido internado a tempo ou operado imediatamente, talvez não tivesse falecido. É isso que a gente está querendo falar. Então, a nossa omissão médica, embora culposa, não é a rigor a causa do dano. O que será a causa do dano quando a gente estiver trabalhando a perda de uma chance? Apenas faz com que o nosso paciente perca uma possibilidade. Perdeu essa possibilidade, aí sim a gente vai estar diante da nossa teoria da perda de uma chance. Vamos imaginar o seguinte, a gente está passando por esse tempo de Covid, né, o coronavírus, e se tem discutido muito, aliás, o isolamento social é a única forma que se tem comprovada de você diminuir, mitigar ali a curva, né? Então, se a gente não mitigar a curva, a gente vai ter uma superlotação dos hospitais. Suponhamos que você venha a contrair coronavírus, a Covid, que a Covid é a doença, né? O coronavírus é o vírus, a Covid, você contrai a doença, vai a um hospital, chega no hospital, não podem te atender pela ausência de uma capacidade. Ou pior, se você for um idoso e optarem por tratar uma pessoa mais jovem ao invés de você. A gente se questiona, né, se poderia aplicar essa teoria da perda de uma chance para esse tipo de caso. Por quê? Porque você está deixando de ser ali, pelo menos, submetido a um tratamento. Então, ao meu ver, sim, né, existe essa possibilidade, sim. É óbvio que a responsabilização do Estado tem algumas nuances mais específicas, mas, no meu ponto de vista, e se vocês puderem expressar a opinião de vocês no grupo, será interessante também, porque, querendo ou não, existe sim essa possibilidade sobre a minha perspectiva, tá? Outra coisa, só para deixar claro, só nesses casos, então, é possível falar em indenização por perda de uma chance. Se houver um erro médico, e esse erro médico aqui provocar a origem do fato que decorre o dano, por exemplo, se o erro médico for deixar não fechar direito, deixar uma tesoura dentro, essa tesoura gera uma infecção, a gente não vai estar diante de uma teoria da perda de uma chance, mas sim diante de um dano que é um dano direto causado pelo médico. Tá? Então, a gente não fala de perda de uma chance, mas de um dano causado diretamente para o médico. Para a gente finalizar nossa aula de hoje, eu quero tratar com vocês também mais um caso aqui, mais uma jurisprudência, e essa jurisprudência é tratada no livro do Sérgio Cavalieri Filho, que é um caso que aconteceu
lá mediante a nossa nona Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E nesse julgamento aqui, fez uma magistral aplicação da teoria da perda de uma chance no seguinte sentido: uma clínica de olhos foi condenada a indenizar o paciente que sofreu descolamento de retina, não pela cegueira em si, mas pela perda de uma chance de salvar a sua visão, uma vez que, quando procurada, deixou de realizar a cirurgia necessária pela falta de médico profissional disponível na ocasião. Cirurgia essa que só foi realizada depois de ultrapassado o período de situação emergencial, quando a lesão da mácula na retina, da vista, já havia consolidado. E aqui eu vou ler um excerto da jurisprudência para vocês, da emenda da jurisprudência, que diz, responsabilidade civil, consumerista. A gente vai verificar ali que, de fato, o hospital vai aplicar-se ao artigo 14 da nossa codificação consumerista. Tá? Clínica de olhos, deslocamento de retina, perda de visão, atendimento tardio, perda da chance, reparação. Inequívoca a responsabilidade civil da autora por perpetrar a autora perda da chance de salvar a sua visão, evidenciada pela conduta omissiva médica na primeira consulta marcada para 29 de 2 de 1999, por falta de profissional disponível na ocasião, transferindo-se a consulta e atuação médica para o dia 3 de janeiro de 2000, ou seja, foi ali na véspera do ano novo, dia 29 de dezembro, e essa cirurgia foi agendada somente para o dia 3 de janeiro de 2020, quando a lesão da mácula na retina já se consolidara, tornando ineficaz a tardia autorização do SUS e procedimento cirúrgico. Nessa ocasião, sem a mínima possibilidade de sucesso. A questão da perda da chance se afigura na situação fática definitiva de perda da visão de olho direito, que nada mais modificará, visto que o fato do qual dependeu o prejuízo está consumado, por não oferecer à autora o socorro tempestivo, por meio de uma intervenção médico-cirúrgica que lhe proporcionasse ao menos possibilidade de sucesso e salvaguarda de sua visão. Provimento parcial do recurso do segundo recurso e desprovimento do primeiro apelo. Essa apelação é a apelação número 8137 de 2006 e o nosso relator foi o desembargador Roberto de Abreu e Silva. Nesse caso, houve a fixação da indenização pela perda de uma chance e não a causa principal ali da consequente perda da visão, impõe-se a responsabilidade mitigada da ré a título de reparação dos danos morais em R$10 mil. Então, houve a fixação em R$10 mil nesse caso em concreto. Então, galera, a gente finaliza a aula de hoje, a gente está introduzindo a questão do dano. Espero que tenha sido muito proveitosa, a gente superou ali a parte do dano patrimonial e agora a gente vai trabalhar o nosso dano moral na próxima aula. Como eu falei para vocês, a minha pretensão aqui não é esgotar o tema, seria humanamente possível esgotar o tema dentro do período programático que a gente tem. Então, o que resta a nós aqui é passar conceitos gerais sobre essas hipóteses, essas espécies, e aí, querendo ou não, caso alguém tenha uma eventual dúvida, queira se aprofundar no tema, ou uma indicação bibliográfica mais específica, por favor, mandem no grupo do WhatsApp, e aí a gente vai construindo isso de uma forma conjunta. Gente, bom final de semana, bom feriado, não sei quando vocês estão vendo isso, mas enfim, se cuidem, tá? Lavem bem as mãos, não acho que isso é uma brincadeira e vamos seguir em frente, tá? Obrigado novamente e peço desculpas aí por algum erro, enfim. Muito obrigado e forte abraço, até semana que vem. Valeu!